abuso de autoridade e prisões arbitrárias. Assim tem sido a atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo durante manifestações populares. Durante o protesto que acompanhamos no bloco anterior, 2 advogados foram detidos. Um deles sofreu violência por parte dos policiais e foi impedido de registrar o boletim de ocorrência. Confira. Em menos de uma semana, por 2 vezes, um direito constitucional foi ferido. No dia 26 de junho, uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, foi reprimida antes mesmo de começar. O ato político exigia a libertação dos ativistas Fábio Hideki e Rafael Marques, presos pela Polícia Militar em manifestação anterior contra a Copa do Mundo. Nesta semana, na terça-feira, uma aula pública na Praça Roosevelt também foi reprimida pela PM. O direito constitucional à manifestação e à reunião foi desrespeitado. O ritmo que está muito acelerado. A gente passou a reprimir atos que se movimentavam, evoluímos para atos parados e agora estamos evoluindo para aulas públicas. E qual que vai ser a próxima repressão? Daqui a pouco, uma conversa de bar, você vai ser reprimido também. Segundo a repórter Gisele Brito, da Rede Brasil Atual, que esteve no ato de terça-feira, policiais militares da tropa de choque, cavalaria e força tática coagiram a realização da aula pública. As forças policiais foram usadas para constranger o ato. O mais grave aí era a presença tão grande e tão, enfim, tão ameaçadora da polícia, né? Porque a sensação é que em qualquer momento alguma coisa grave podia acontecer. 2 advogados foram detidos pela polícia durante o ato. Daniel Biral e Silvia Dascal, do grupo Advogados Ativistas, que dá assistência jurídica a pessoas presas durante manifestações, foram levados para a delegacia. Mesmo em uma reunião pública, aberta, pacífica, de informação, uma aula, as pessoas foram reprimidas. Eu fui o primeiro a ser reprimido porque exigiu a identificação, a patente de uma funcionária pública. E ela me negou. E no momento que ela me negou, um outro oficial me retirou dali sob grande violência. No dia 25 de junho, o advogado Benedito Barbosa, o Dito, também foi preso. Ele acompanhava uma reintegração de posse no centro de São Paulo quando foi imobilizado por policiais e levado para a delegacia. Para advogados, se a conduta ilegal de policiais não for punida, eles temem uma escalada da repressão policial e da violência. E a gente teme porque a gente está percebendo uma escalada e qual que vai ser a próxima? O que vai acontecer? Dar um soco na cara no meio do... O que vai acontecer? Vai dar um tiro? Acredito que o limite já estourou e a polícia precisa de uma rédea para ontem. A OAB divulgou nota de repúdio à violência sofrida pelos advogados e cobra medidas. Nós confiamos nas autoridades no sentido de que essas sejam, primeiro, como providência, primeiro, apuração e punição daqueles envolvidos. E segundo, uma orientação dada pelo comando da Polícia Militar no sentido de que o policial militar ele é importante, estar numa manifestação, por exemplo, para garantir, inclusive, o direito à manifestação, para proteger, inclusive, aqueles que estão manifestando as suas opiniões. O direito à manifestação é um direito constitucional no Brasil e no mundo inteiro, nos países civilizados, nos países que são construídos a partir do Estado Democrático de Direito, tem que ser respeitado. Advogados e juristas engrossaram o coro contra a denúncia do inquérito que investiga ativistas. Eles lançaram um manifesto que pede o arquivamento do caso. O documento será entregue ao Superior Tribunal de Justiça. Segundo o manifesto, o inquérito se transformou em um instrumento para reprimir e criminalizar movimentos legítimos que agem de acordo com a Constituição. O inquérito tem cerca de 300 nomes. Esse manifesto é uma espécie de denúncia contra a utilização do direito penal como um instrumento de perseguição de pessoas e movimentos que não deveriam ser atingidos pelo direito penal, né? O Estado está agindo para caçar os direitos da população, o direito de manifestação. Entre os signatários do manifesto, há membros da Defensoria Pública do Estado e professores da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP.
O advogado Aton Von Filho acusa o Ministério Público e o Poder Judiciário de facilitarem o cerceamento de manifestações. Passou-se a exigir que toda manifestação, para que se visse a salvo, teoricamente, de repressão, tivesse que ser comunicada com um dia de antecedência. E aí, quando é feita a comunicação com um dia de antecedência, eles expedem, então, 30, 40 intimações para pessoas que organizam aquelas manifestações para que compareçam no dia seguinte, no mesmo horário da manifestação, para prestarem declarações na delegacia de polícia. Então, muito mais do que se rebelar contra a ação policial, já começa a ser necessário que a sociedade se rebele contra a omissão do Ministério Público e a omissão do Poder Judiciário. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas se esses órgãos que no organograma estariam acima da polícia têm controle ainda sobre ela ou se já perderam totalmente o controle sobre as atividades finais da polícia. O manifesto lembra que a maior parte dos investigados no inquérito foi detida ilegalmente na chamada prisão para averiguação. Prisões ilegais com o fundamento simplesmente que aquelas pessoas iriam possivelmente praticar crimes. Ora, não existe a possibilidade de você prender alguém, tá certo? Porque ele esteja pensando em fazer alguma coisa. Não existe crime de pensamento. O manifesto também aponta que as prisões dos manifestantes Fábio Idec e Rafael Marques foram forjadas e pede a imediata liberdade dos dois. Segundo o advogado Alexandre Pacheco Martins, o manifesto será enviado ao Superior Tribunal de Justiça. Não está acontecendo para investigar eventuais crimes. Está ocorrendo exatamente para impedir a priori, antecipadamente, a existência das manifestações e mapear, tabular quem são as pessoas que estão indo às ruas para questionar e pedir algo em relação ao Estado. Acompanhe no próximo bloco a repercussão das prisões entre os parlamentares e o caso de um jovem brutalmente agredido pela polícia militar durante um protesto em São Paulo. A gente já volta.